Mestre Jesus seja com todos os irmãos aí que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais também, sejam todos sintonizados também. É um prazer a gente estar aqui e eu agradeço. Pessoal, através desse aparelho aqui, pedindo números outros bem mais avançados, você consegue falar com as pessoas a longa distância, né? Consegue mandar um recadinho, uma imagem. É um aparelho que está aí suprindo, conquistando espaço de outros computadores, de máquina fotográfica, do nosso telefone tradicional fixo, né? Então a tecnologia vem para nos ajudar aí. Através da televisão também a gente consegue ver imagens e assuntos imediatos. Tal a tecnologia avançada, né? Na época do livro Nosso Lar, que foi nos anos 40 aí, a edição dele, também já havia uma tecnologia que André Luiz comentava lá, né? Quando o pai de Lísias estava encarnado e ia conversar com a família, então ele apareceu um aparelho como se fosse um televisor, né? É uma tecnologia que o André Luiz assim, não dava detalhes na época, né? Imagina hoje, né? Quantos anos ele já uns 80 anos aí, mais ou menos. Então, existe meios de comunicação. Como é que se dá a comunicação pelo pensamento? A gente tem que pensar, né? Como que isso acontece? O livro dos Espíritos, o Evangelho fala para nós, lá no capítulo 27, no item, no capítulo Pedi e obtereis, no item de 9 a 15, ação da prece, transmissão do pensamento. Mas assim, a gente vai fazer uma abordagem superficial, porque, conforme ela falou, é um assunto que tem, às vezes, assim, se a gente for aprofundar muito, a gente vai entrar em química, em física, muita coisa que legal. Mas não é o nosso objetivo, né? O objetivo é a gente entender como é que acontece quando eu estou com raiva, como é que vai uma energia para a pessoa com quem eu estou pensando, quando eu estou aplicando o passo, o que eu estou colocando ali para as pessoas, né? E quando eu estou feliz, o que expressa ao meu redor e para aqueles que eu sinto saudades. Vocês têm noção como é que isso funciona? Alguém gostaria de fazer um comentário? Tem um cientista aqui e ele não quer falar, né? Alguém da área, né? Bom, então, vamos adentrar aqui no passo a passo, a gente vai tentar explicar para vocês. Aqui tem uma foto de uma imagem de uma pessoa chateada, expressando o seu sentimento ali, de cabeça baixa, pensando, remoendo suas dificuldades, né? Então, esse tipo de imagem aí acontece muito dentro da casa espírita, né? Eu atendo no Paulo de Tarso, já tem muitos anos já. Eu atendo assim, eu faço parte de uma equipe, não sou médico, não sou nada, eu sou voluntário, a gente tem estudo e tal. Então a gente vê muitos quadros de depressão, problemas, insônia, mediunidade e tal. E uma das coisas que a gente sempre fala dentro do tratamento, você faz prece, você ora, né? Então pelo menos 3 vezes durante o dia você tem que lembrar. De manhãzinha, quando você vai sair para a rua, você vai para os seus afazeres, então o alimento da alma é a prece. Depois do almoço e à noite, na hora que você vai se recolher, porque quando o espírito, então, ele vai aos seus compromissos, aos seus sentimentos, aos seus interesses, né? Então, podemos falar sobre sonhos depois, aí, numa outra oportunidade. Então, quando a pessoa está em depressão, em dificuldades, aí Joana de Anjos fala que quando o desespero de qualquer forma circunde a casa mental, né? A casa mental e o departamento emocional da criatura, cabe-lhe na dificuldade de discernimento ou de dor em que se encontra, abrir-se à prece e pedir amparo a Deus, tocando-se de luz, porquanto tudo obterá e concedido lhe será o que pedir. Então, não é bem tudo assim não, porque eu vi pedindo o nome da cena aí e não rola, os espíritos, né? Eles não passam o nome da cena.
Mas vamos lembrar dentro dessa fala de Joana de Anjos aqui, o que André Luiz passou quando ele estava lá naquele vale de sofrimento, lá antes de ir para o nosso lar, que ele então lembrou que existia um Pai, existia um Deus Todo-Poderoso. E aí então ele chorou copiosamente, porque ele estava vestindo farrapos, ele estava com fome, com sede, cabelo, né, aquela coisa ali, e ele chegou à conclusão que tinha um Pai maior, então ele chorou pedindo ajuda. Quando ele chorou pedindo ajuda, o ministro Clarencio estava ali e falou: meu filho, né? Depois, em dado momento, ele explicou: a gente foi te visitar várias vezes, mas você não estava sintonizado. Então, quando ele caiu daquele pedestal de orgulho dele, aquelas considerações que ele tinha quanto ao título dele de nobreza de trabalho aqui na terra, então ele falou assim: tem alguém superior a gente. Aí ele então em oração foi socorrido. Só vocês olharem lá, bem no início do livro Nosso Lar, que conta pra gente essa parte aí. E é assim mesmo, né? Eu já passei por momentos tão difíceis que a prece, eu andava para o Evangelho, debaixo do braço aqui, eu andava para cima e para baixo. Eu ia no banco negociar uma dívida, Evangelho aqui, né? Chegou a tal ponto que um dia eu estava num ponto de ônibus, com o Evangelho assim, chegou o irmão do Evangelho e falou assim: Pai do Senhor, irmão. Eu falei: Pai do Senhor. Desculpa. Eu falei: não, nós somos irmão mesmo. É porque ele percebeu que eu era. Aí ele viu o livro lá, ele viu que eu era espírita, né? Mas, então a gente fica sintonizado, porque está fazendo prece toda hora, está pedindo ajuda, está pedindo amparo, né? Até em Romaria eu fui. Vocês têm uma noção na época, né? Quando eu me tornei realmente assim, comecei a me envolver dentro do espiritismo mesmo, com mais afinco, né? Então, prece, do latim, prex em singular e preces no plural. Significado: pedido, súplica, voto e desejo. O nosso uso é porque é uma oração, né? Um pedido que alguém faz rogando alguma coisa. Então, esse é o nosso uso aqui, né? Da prece. Não é uma invenção nova. Joana de Anjos também fala que ele próprio buscava a oração como um recurso eficaz para estar vinculado ao Pai, mantendo o intercâmbio pela inspiração e coragem que sempre esteve revestido durante o ministério a que se entregou. Então Jesus veio nos visitar um ser superior, evoluído, né, na condição dele de espírito, veio revestido, né, aí vamos falar, ele veio para o nosso planeta, que é um planeta atrasado, né? Revestido aqui como na nossa figura, mas ele vivenciando nas suas condições celestiais, divinas, vivenciando aqui junto conosco um planeta de prova e de expiações e sofrimento, porque estamos ainda num planeta atrasado, certo? Estamos aí em processo de evolução. Então, ele muito tentado, muito assediado por aquelas forças contrárias ao que ele trazia, estava sempre em vibração com o Pai, sempre, né, buscando o seu colóquio com o Criador, conversando com os espíritos aí superiores, para que ele tivesse força, tivesse condição de exercer a função dele aqui, né? Então, lá no Evangelho, no item 9 lá, fala para nós sobre a ação da prece. Aí vem o que é a prece. Então a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Entra em pensamento, né? Aí, meus irmãos, tradicionalmente às vezes a gente vê assim, que para a gente se sentir satisfeito, a gente tem que rezar às vezes 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, né? E aí, como a gente está cansado e o tempo da gente fica pequeno, você começa a fazer e agiliza demais, né? Lembra dos terços? Será que a forma que é feita ali é uma forma balbuciada, externada, ou ela tem uma ligação realmente pelo pensamento? Pergunto para vocês, o que vocês acham? Porque tenho certeza que todo mundo aqui veio
de credo católico, né? Automático. Eu não estou criticando não, meus irmãos, por favor, não me entendam mal, não estou criticando, estou tentando que vocês raciocinem, para vocês entenderem, porque Kardec fala que é pelo pensamento, ó, a prece é uma invocação, mediante o qual o homem entra pelo pensamento. Aí eu estou falando aquela coisa assim, rapidinha, marido, será que eu estou fazendo isso de pensamento? De coração? Será que eu estou fazendo de coração? O que vocês acham? Não. Como? E não. Então, o lógico é isso, né? Porque é somente uma palavra, é uma expressão, está verbalizada, mas não está sentida, né? E tem André Luiz que fala num livro lá, que eu sou ruim de memória, mas eu já li isso umas 2 vezes, ele fala que tem prece que não chega a 50 centímetros da cabeça do cidadão. Tá? Então, essa invocação, né? Onde a gente vai expressar aquele nosso desejo, aquele sentimento, né? Então, lá no Evangelho fala para nós, né, que a ação da prece, né? Então, é uma invocação, uma vontade, um pensamento, uma transmissão e um chamado. Então, alguém está sintonizando, alguém está expressando, alguém está emitindo uma energia, né? Pode ter por objetivo um pedido. Eu quero que lá no lar do Tadeu tenha paz, tenha harmonia, a família esteja bem. Estou fazendo um pedido para alguém que vai, né, ouvir. Vou agradecer, muito obrigado, Senhor. Consegui o meu trabalho. Aqui no meu lar, depois de tanto transtorno, nós estamos bem. Certo? E uma glorificação, né? Agradecendo então ao Criador pela saúde, pelos empréstimos materiais, pela família que vem para nos ensinar, né? E para quem que a gente pode pedir isso aí, né? Qual que é o nosso objetivo? Então podemos pedir para nós, para os outros, pelos vivos e pelos mortos. Ah, mas morreu? Não, continua vivo, é o Espírito. Não é isso? Então, a gente vai estar sintonizando. E se eu estiver sintonizando com esse cidadão, com esse espírito, mandando um punhado de jato de energia negativa para ele? O que será que está acontecendo? Está indo também? O que vocês acham? Está. Hã? Está indo. Está indo também, né? É uma energia, né? Nós vamos entender. Mas quem está mais cheio é quem está querendo mandar. Quem já está cheio. Então, vou só lembrar vocês também, eu cito sempre o livro Nosso Lar, assim, como referência, porque ele é rico de... a gente tem que estudar o nosso lar, toda vez que você estuda ele, você vê de forma diferente. Um senhor que estava lá, na enfermaria, passando mal, e André Luiz foi saber a situação do caso dele, e os filhos, então, tinham, se não me engano, um genro que era médico que aplicou a eutanásia nele, porque o homem tinha, né, guardado. E aí eles encarnou e tal, quando ele foi acolhido, os filhos brigavam aqui por causa da herança. E as vibrações chegavam lá no cidadão, lá em cima. E ele ficava muito irritado, fazia mal para ele, devolvia aquilo para os filhos. Então a simbiose, né? Tá vendo? Então, como é que é interessante, né? A gente, não é porque morreu que a gente tem que sentar lendo o cidadão, não. Tem que rezar para ele, de outra forma, né? Quem recebe a prece? Então, lá no Evangelho fala, a prece dirigida a Deus, os espíritos servidores da vontade de Deus vão ouvir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, né? Não daquela forma simplesmente falada, mas aquela forma sentida. Dirigida aos bons espíritos, são reportadas a Deus. Aí ele fala lá, quando alguém ora a outros seres que não a Deus, faz recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então tem aquela ditadozinho que tem uma folhinha que cai ali, Deus está sabendo o que está acontecendo, ele escuta tudo através dos seus intermediários aí, que reportam, né, para... A gente fala no sentido de Deus, mas é englobando, né, a espiritualidade que cuida de nós, né. No livro Tesouro dos Espíritos, traduzido pelo J. Herculano Pires, lá fala o seguinte: a prece é a mais poderosa arma de que o espírita dispõe, como o proclamou Leon Denis. A
prece verdadeira, brotada do íntimo, como a fonte límpida brota das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. O espírita deve utilizar-se constantemente da prece. Então ela vai trazer paz, vai trazer harmonia, vai trazer equilíbrio. E ela nos envolve com esses sentimentos, essas vibrações benéficas. Tanto que o paz, né, depois que você faz a limpeza ali, você está repondo, você pede aos espíritos ali que seja um instrumento para amparar aquele irmão que está sentado ali. Não é isso que vocês fazem? Né? Nós combinamos direitinho, viu, gente? Mas é assim mesmo, né? Então, essa energia que derrama, a gente sai lavando a boca, relaxar, tranquilo, porque é um benefício que nós recebemos, né? Então, aqui fala que nós temos aqui um poderoso elemento que é o quê? É a vibração. Só que nós desconhecemos ainda, isso ainda não está, isso não é estudado, né? Nós temos um poderoso emissor de energia. Não vou dizer satélite, isso é do espírito, né? Nós temos muita força, nós temos muita condição de ajudar, nós é que não sabemos. Nós não sabemos desse poder nosso, desconhecemos. O dia que a gente souber que a palavra tem energia, que o pensamento tem energia, o mundo vai mudar. A hora que a gente começar a rezar para todos esses caras que estão aí degladiando aí em torno do nosso planeta aí, vai mudar o nosso clima, né? Por isso tem que, uns dragões tem que ir embora mesmo, para dar espaço para aquele que tem um coração mais harmonioso, mais equilibrado, por conta dessas condições morais aí, né? E o Chico fala lá que quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. Porque é a energia, é o sentimento, é o amor que está na prece. Certo? A mãe pede pelo filho. Quando o filhinho está ali doente, passando mal, está com febre, a mãe fica ali e leva aqui, a criança fica bem. Por quê? Porque a mãe tem energia, ela externa essa energia e envolve a criança, que vai cobrir ela daquela deficiência que ela está. Né? Então, um ombro é muito bom, um ombro amigo para você conversar, uma palavra, né? Lá no item 10, fala que o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando a forma de transmissão do pensamento. Seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, né, aquele que diretamente vai chegar, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. E às vezes ele não está ainda sintonizado, mas a gente está emitindo vibração para ele. Para entender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido cósmico universal, o que é? O halo de Deus. Essa energia bondosa, amorosa, desse sentimento grandioso que o Pai tem. Então, todos nós estamos envolvidos nele. Todos nós. Aí eu inspiro naturalmente, né? Respiro. Aí eu vou jogando para fora o meu jeito de ser. Certo? O seu jeito de ser é de um, o dele é o outro, do senhor é de outro. Todo mundo tem uma forma, né? Vamos só lembrar aqui o que falavam no Chico, quando estava lá no centro espírita lá. Chico tinha um cheiro de perfume, um cheiro de flores, de rosas. Por quê? É o halo do Chico. O Chico capta a energia, essa energia que todos nós estamos envolvidos, e devolve ela com bondade, com amor, com carinho. Agora tem irmãos que por onde eles passam, ele deixa o rastro deles. Não, amor, fulano é pesado demais. O fulano é negativo demais. Não, o fulano só fala disso, daquilo. Será que na nossa condição nós somos assim, em dados dias da nossa família, ou nós somos assim cotidianamente? Será que nós podemos mudar?
podemos e tem muito espaço para mudar, para melhorar, né? Então, vamos entender o que se explica aqui, né? Essa ação da prece. Então, eu pensei, por exemplo, meu filho mora lá em São Paulo. Eu falo com ele constantemente, né? Mas rezo para ele constantemente também. E quando ele foi para lá, quando era bem mais novo, eu ficava mais assim, ligadão, né? Porque jovenzinho e tal, a gente não ficava assim, pensando como é que estava. Então, a hora que ele pegava o ônibus para ir para lá, eu rezava para os motoristas tudo. Ele tem que chegar bem lá. E graças a Deus nunca aconteceu nada, né? Mas o que? É o pensamento da gente, aquele pedido, aquela vibração, né? E deu tudo bem. Então, o fluido cósmico universal nos envolve a todos. Então, a gente está vendo essa imagem aqui. Tem uns irmãos aqui da China, da África e tal. Nele estão mergulhados todos os seres encarnados e desencarnados. Então está todo mundo mergulhado aqui, nesse halo de Deus, nessa vibração de Deus. Este fluido recebe da vontade uma impulsão. Estou com saudade do fulano. Estou com saudade do meu filho. Estou mandando para ele esse abraço gostoso. Vocês entendem como é que essa energia vai? Como é que essa energia processa? Da minha vontade, é do Espírito. E essa energia, como é que ela é? Né? Como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então nós estamos aqui, que bairro é esse aqui, considerado? Sigismundo Pereira. Aí eu ligo um som aqui no talo mesmo, para arrebentar. Lá no Novo Mundo, eles vão escutar. O que é isso? É o vento, o ar que vai levar. Mas chega num certo, por exemplo, lá no Morumbi eu já não vou escutar o som mais. Porque está no ar. Agora, o pensamento, a minha vontade está no fluido cósmico universal. Vai em todo o espaço. Posso estar lá no Japão, pensei na pessoa, está recebendo meu abraço, meu carinho. Vamos lembrar o que Emmanuel conta do Chico. Ele trabalhou a noite toda, estava assim, até tarde da noite, 2 horas mais ou menos, e ele tinha que ir para a fazenda modelo. Passou depressa na porta da casa da senhora. Chico, me explica que essa receita do doutor Bezerra. Não, agora não posso, eu estou ocupado. E o Chico estava lá na frente, o Emmanuel. Chico, volta lá, atende a nossa irmã. Mas irmã, volta lá. Voltou, explicou para ela como é que ela fazia ali com os remedinhos. E o Chico, atrasado, né? Então, foi embora. O Chico olha para trás, ela lá, vai com Deus. Da boca dela saía aquelas vibrações boas que atingiam o Chico. E se fosse outra coisa? Entendeu? A ação do pensamento, a vibração, você está mandando energia. Então é assim que funciona, né? Os fluidos são propelidos pelo pensamento, né? As nossas vibrações. Eu não posso pegar aqui a luz, mas tem energia nela. Entendeu? Eu não posso pegar o pensamento, mas o pensamento é carregado de peso, de peso. Primeiro, o peso. O peso pode ser bom ou pode ser ruim, né? E ele vai a longa distância. Quanto mais evoluído o ser, mais ele vai atingir. Quanto mais atrasado, ele vai cair logo ali na frente. Também, né? Então a transmissão do pensamento se faz pela energia da corrente mental estabelecida, né? Ou espiritual. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, desencarnado para encarnado aqui, né? Vamos lembrar dos processos de obsessão, de aquela influência que o Espírito exerce sobre nós, né? Quando a gente tem, às vezes, más inclinações, sentimento menos feliz, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, é simples assim, né? Essa corrente ela se estabelece por quê? Por sintonia. Por sintonia. Sabe o que é isso? Eu penso no bem. Quem é que vai estar do meu lado? Quem pensa no bem. Quem pensa no bem. A nossa vibração, o nosso espelho espiritual, ele irradia. Então, o Espírito chega e faz a leitura. Aí eu gosto de tomar umas canas, gosto de fumar, gosto de umas bagunças, de uma droguinha. Quem vai sintonizar comigo? Os mesmos que têm aquela sintonia.
Então, por isso que é difícil o cidadão parar de beber, porque ele não bebe sozinho. Por isso que o cidadão custa e é muito difícil parar de usar droga, porque ele não usa sozinho. Leiam Luiz Sérgio para vocês entenderem. Falando que a pessoa usuária de droga é uma esponja, que ele tem que atender toda hora. O cara vicia o organismo e os espíritos querem. Tá certo? Então, a energia da corrente guarda a proporção quanto ao pensamento. Quer dizer, pensei coisa boa, estou sintonizando coisa, vai chegar para mim coisa boa. Certo? Guarda a proporção quanto ao pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontra. Então, tenho lá, estou preocupado, uma sintonia. Acho que preciso de ajuda, tenho uma sintonia dos espíritos. Socorro! Os espíritos estão ouvindo a gente. Está na proporção daquilo que a gente está pedindo. Tá? Através da prece, o homem chama para si a ajuda dos bons espíritos que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar para o bom caminho quando dele se afastou. E assim ele pode também desviar de si os males que atrairá por suas próprias faltas. Então aqui, quando você pede as coisas, é nesse sentido aqui que está se referindo. Se você merecer, se você abrir os olhos para entender que está sendo ofertado, você vai então ser auxiliado, né? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Você está tocando o barco para orar, né? A resposta, a espiritualidade então escutou o nosso pedido, vai nos enviar o quê? Estímulo. Ô fulano, vamos fazer o bem, vamos trabalhar, vamos mudar esse hábito seu, essa conduta que não está boa, né? Vamos perdoar o cidadão ali, vamos trabalhar no bem, certo? O homem captando aqui então o estímulo, né, da espiritualidade. O homem se acha então na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Então você pode pedir também e pode não fazer. Né? Você está implorando, está rogando assistência, ajuda, mas também pode, você ter um livre-arbítrio de não fazer aquilo que a espiritualidade sugere ou passa para você. Né? Aí, Emmanuel, ele fala no livro Pensamento e Vida, que o pensamento, sobre pensamento, eletricidade e magnetismo. Tá? Então, a eletricidade é energia dinâmica e movimento. Então pensem o tanto que a gente fica imaginando as coisas, criando, né? O magnetismo é energia estática. É a minha energia aqui, ao meu redor. O magnetismo de Jesus, a senhora não foi lá e tocou nas vestes dele? Ele falou assim, eu senti que saiu uma energia de mim. Mas, mestre, você está aqui empilhado de gente aqui ao seu redor. Eu senti. A senhora falou que quando tocou lá, cessou a hemorragia dela. O pensamento é força que atrai, não é? Os elétrons não atraem e também não expulsam. Magnetismo, quer dizer, expulsa e atrai. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação, quer dizer, então você vai estar naquela sintonia com bons espíritos ou com atitudes ruins, né, que fica ao seu livre-arbítrio, e também você entra na afinidade com eles. Assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma. Você tem alguma pessoa que você não toca? Que não se dá? E ele também não gosta de você. Vocês não têm uma assimilação. É energia, é vibração. Então, por aí a gente vê que a força do nosso gerador, a força do nosso espírito. Pensa se somos todos equilibrados e bons e queremos estar junto com Deus. O que não vai mudar no nosso mundo? E pensa se somos soldados
que estamos doidos para matar, dar tiro e vamos ganhar muito dinheiro com isso também. A energia que você vai impor. Então, a energia do ódio, né, que destrói, e a energia do amor que constrói. Chico, então, o cego Cecílio e as duas meretrizes. Vocês conhecem essa história dele? Para quem não conhece, eu vou ser bem rapidinho aqui por causa do tempo. O Chico estava no centro lá em Pedro Leopoldo antes de ir para Uberaba e apareceu uma pessoa pedindo ajuda para um cego que estava derramando sangue pela boca lá. Ele caiu de um viaduto de 4 metros, ele estava sendo levado, conduzido por um bêbado. E aí ele caiu desse viaduto. Ele estava sofrendo ali. O Chico conseguiu uma casa para ficar, mas ele tinha que trabalhar durante o dia, né? E ele colocou num jornalzinho que existia na época, pedindo ajuda para qualquer pessoa para ficar com esse senhorzinho lá durante o dia. E aí, ao final de uma semana, depois de 6 dias ali, apareceu 2 meretrizes. E todas as duas acanhadas, né? Chico, nós queremos ajudar. E será que a gente serve para isso? Claro, minhas irmãs, são bem-vindas aí, vamos, né? E o Chico todo dia fazia prece com elas. Elas iam para o trabalho delas à noite e o Chico chegava a fazer a prece. Dormia ali com aquele senhorzinho até ficar bom. Um mês, encerrou, estava tudo bem. Fizeram uma prece de agradecimento. E todos os dias fazia prece, né? O senhorzinho cego ia seguir os destinos dele lá e as mulheres falaram assim: Chico, nós vamos mudar de profissão. Uma delas tornou-se enfermeira e a outra trabalhava numa lavanderia. Uma delas faleceu lá, o Chico estava. Então é isso, vocês veem o poder da prece. Depois de um mês, as mulheres mudaram aquela vida delas, de noitada, de bagunça, de cana, né? Então, a oração desse modo constitui um revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e moral, facultando visão correta dos significados existenciais e das oportunidades que a reencarnação faculta a quem anela, quem deseja a felicidade, despida de caminhos enganosos e embriagadores. Então, a oração nos dá sustentação para ele fazer as coisas certas e coisa boa, e seguir o caminho bom no nosso processo de reencarnatório, né? Para quem às vezes não faz o uso da prece, para quem às vezes envereda pelos vícios, né? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos 459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que são eles que vos dirigem. Então nós temos aqui os irmãos bebendo e o Espírito está sugando a energia da moça ali que está bebendo, né? Ela tem que beber para ela se sentir bem e o Espírito bebe as energias, sugando essas vibrações dela. Tem uma história muito legal do Cláudio que o André Luiz também conta. O poder da prece, onde se encontra? Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Então, meus irmãos, a prece de coração, a prece assim, de sentimento, você pode fazer em qualquer lugar. Está sentado no banheiro lá, está indo para o seu trabalho, no ônibus, no carro, está fazendo prece. Entendeu? Não tem assim, às vezes, que fazer aquela prece separadinha, tal. Não é por aí. Não vai ter êxito, né? Os Espíritos sabem que você está fazendo ali de uma energia boa e tudo, mas assim, você está expressando o seu sentimento, né? Pensamentos associados, que também fala para nós aqui no item 15, tá? A gente já está encerrando. Corações de todos associados no mesmo objetivo. Corações de todos, quer dizer, pessoas com o mesmo objetivo. A ação é mais poderosa. Certo? Quando a gente faz uma prece isolada, ou então você tem lá 100 pessoas lá, fazendo uma prece isolada, cada um de forma egoísta, vai ter mais efeito do que 3 apenas fazendo uma prece com sentimento? Entendeu? Não é volume, não é tanto de gente. É sentimento, é vibração, é energia.
100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam. Então, meus irmãos, é importante que a gente possa se lembrar do Criador, agradecer, pedir ajuda, pedir benefício para a família, para ter força para trabalhar, para educar, para seguir por um caminho reto e poder ajudar. Esse é o nosso objetivo, né? É essa nossa interligação com o Criador, pedindo sempre sustentação, pedindo para aqueles que sofrem, por aqueles que estão com dificuldade, né? E essa é a nossa forma de fazer o nosso intercâmbio, né, espiritual. É o nosso coração. Ok? Muito